Voltamos com Rio em Foco sobre desburocratização com Anderson Schreiber e Juliana Lohmann. Para que todo esse processo de aceleração na abertura de empresas possa dar certo, as cidades precisam fazer a sua parte. A cidade do Rio lançou o Rio Mais Fácil Negócios. Vamos ver. Está pensando em abrir o seu próprio negócio? Já sabe que na cidade do Rio de Janeiro agora é muito fácil obter seu alvará de licença para estabelecimento? Agora, todo o processo é online para atividades de baixo risco. Ou seja, primeiro você consulta no site Prefeitura do Rio se a atividade que você pretende exercer pode ser realizada no local escolhido. Ao preencher o formulário online, todas as informações são compartilhadas com a Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas e Receita Federal. Com isso, o empreendedor fica ciente das suas obrigações ao clicar na autodeclaração de responsabilidade, não sendo mais necessário se deslocar até a Prefeitura para as atividades de baixo risco. E mais, para atividades de ponto de referência em residência, aquelas sem atendimento ao cliente no local e sem armazenagem de mercadoria, o alvará será concedido automaticamente. Basta clicar em consulta prévia, preencher seus dados e confirmar o link no e-mail. Após esses procedimentos, é só seguir as instruções e imprimir o alvará no seu próprio computador. Para o microempreendedor individual que exerce suas atividades em comunidades, fundo de quintal e ponto de referência em sua residência, o certificado da condição de microempreendedor individual, CCMEI, será válido como alvará. Não é mais preciso apresentar nenhum documento ou realizar qualquer outro procedimento. Venha, formalize-se. Agora está bem mais fácil empreender no Rio de Janeiro. Esta é uma iniciativa da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, com o apoio do Sebrae Rio. Esse é um dos exemplos, quer dizer, a cidade do Rio é muito grande e muitos negócios acontecem aqui, mas nos demais municípios, como é que está sendo essa relação do Sebrae com as prefeituras para também acelerar esse processo? O Sebrae tem atuado em todas as prefeituras, né, no sentido de conceder consultorias gratuitas para mapeamento de todos esses processos em relação ao licenciamento de negócios. E é preciso que as prefeituras façam o seu dever de casa, né? Reanalisando os processos, eliminando a duplicidade de exigências entre as próprias secretarias, né? E observando as atividades que realmente merecem uma análise, né, de risco diferenciado. Por exemplo, as atividades como corpo de bombeiro, que necessitam do corpo de bombeiro, como um posto de gasolina, lojas de fogos de artifícios, essas precisam ter um olhar diferenciado, né, pela prefeitura, porque elas certamente, e pelo Estado, porque elas certamente precisarão de licenças, elas têm um grau diferenciado. De alto risco, né, que representam um alto risco à sociedade. Mas para as demais atividades que são triviais, elas podem estabelecer uma autodeclaração. Na verdade, não olhar todas com o mesmo grau, nível de dificuldade para serem abertas. E aí, criando essas diferenciações, você consegue acelerar alguns processos que exigem menos comprovações. É importante que essa prefeitura também, né, que aprovem legislações de apoio às micro e pequenas empresas, né? A lei geral tem uma temática específica que fala sobre a desburocratização, implementando o alvará online, a entrada única de documentos. Nas cidades menores fala-se muito de ter uma sala do empreendedor, de ter um espaço para que aquele empresário chegue e possa ser atendido, né? Sim, a sala do empreendedor é um espaço onde esse empresário ele pode ter acesso ao regime, ele pode ter acesso a uma delegacia da Junta Comercial, informações de como abrir o seu estabelecimento e não só abrir, mas como manter, né? Enfim, obter, por exemplo, uma nota fiscal de serviços. Normalmente, quando o empreendedor vai a um município do interior do estado com um grande empreendimento, ele já é bem recebido, ele é bem tratado, todos têm interesse em que o empreendimento aconteça. Já teve um processo lá no Estado, né? Quer dizer, no contato com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Isso, normalmente já houve um contato com o Estado. Então, é muito importante para o pequeno empresário, para o pequeno negócio, que na maior parte dos casos são casos realmente de baixo risco. É o sujeito que vai abrir sua sapataria, né? Vai fazer um pequeno negócio ali e precisa, às vezes, passar por uma burocracia idêntica à do sujeito que vai abrir, por exemplo, uma fábrica, uma indústria, uma boate, alguma coisa que realmente tenha mais risco para a população.
No Comitê de Desburocratização hoje, quais são as outras instituições, além do SEBRAE, que participam dessa discussão? Nós somos várias instituições, mas principalmente FEComércio, Firjan e Associação Comercial, junto com o SEBRAE, na parte não pública, e na parte pública, de órgãos públicos, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, liderada pelo secretário Capucci, e a Junta Comercial, presidida pelo Luiz Veloso, que tem sido um grande parceiro, muito importante nesse processo. E essa busca, quer dizer, a gente está falando, no fim das contas, de formalização. Numa situação, num cenário em que a crise econômica tem chegado aí, quer dizer, para o empresário pensar, vou ter que gastar esse tempo todo para abrir uma empresa, acaba indo para a informalidade. Como fazer esse convencimento? Quer dizer, faz parte do plano do comitê ir aos municípios, chegar mais próximo, né, desses empresários e desses órgãos que precisam estar, de certa forma, participando desse sistema? Faz parte. A gente tem um plano de divulgação muito ambicioso, porque existe uma coisa também da cultura da burocracia, né? Então, muitas dessas reformas acabam não sendo bem divulgadas, acabam não chegando ao seu destinatário final. Então, existe um trabalho de divulgação mesmo. Vocês já conseguiram acabar já dispensar de autenticar os documentos? Conseguimos. Foi dispensado. Decreto 45.411. Dispensamos toda a forma de reconhecimento por autenticidade e dispensamos também o reconhecimento por semelhança para abrir empresa. Então, hoje, para abrir empresa, você não precisa de reconhecimento de firma, o que é interessante porque era um complicador que não entrava nessas estatísticas, porque era algo que o empreendedor tinha que fazer antes da entrada nos documentos. Então, o número de dias que ele levava para isso sequer contava. E agora a gente eliminou essa burocracia e eliminando várias outras que não apareciam nessas estatísticas. Então, hoje em dia, você consegue abrir sem necessidade de reconhecimento de firma. São iniciativas como essa que são uma inspiração para os gestores públicos de outras secretarias para que façam o mesmo, dispensando, né, a apresentação desses documentos, porque essas secretarias hoje já estão integradas e conseguem, através de um sistema, observar que ele já cumpriu com essa obrigação para um outro órgão e não deve refazer isso, né, para a prefeitura ou qualquer outra que seja. No fundo, a gente está falando de uma cultura de confiança, né, que a gente precisa estabelecer para que as coisas, de fato, corram, andem mais rápido e cheguem assim, a ter sucesso. Para isso, você precisa que as informações sejam claras também, porque esse é um outro problema desse processo. Muitas vezes, o empreendedor não consegue sequer saber o que ele precisa fazer para estar regular, porque essas informações não estão disponibilizadas de maneira clara. Então, isso também é importante. É uma mão dupla entre informação e confiança. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.